Olá, meu nome é Hélio Paixão, do Grupo Socorrista Dr. Bezerra de Menezes. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de intenção. A intenção de fazer já é a realidade? E nós iniciamos as nossas atividades fazendo uma oração de agradecimento. Então eu convido a todos a fechar os nossos olhos, tranquilizar os nossos corações. Vamos buscando uma ligação com o mais alto, cumprimentando os nossos anjos da guarda e toda a espiritualidade maior, agradecendo por todo o amparo, por toda a proteção que nós recebemos a cada dia. Vamos cumprimentando o querido Dr. Bezerra de Menezes, o patrono da nossa casa, agradecendo ao Dr. Bezerra por ele nos receber de braços abertos, nos aceitar, pequeninos e devedores como somos. E junto com o Dr. Bezerra, nós já nos aproximamos da Mãezinha de Nazaré, Mãe de Jesus, nossa mãe por adoção. Pedimos à Mãezinha de Nazaré que ela nos coloque em seu colo, que ela nos revista com seu manto de paz e de luz e dulcifique os nossos corações para que nós possamos ser melhores a cada dia, mais dóceis, mais tranquilos e humildes. Ainda pedimos à Mãezinha que nos leve até a presença do seu Filho, o Mestre Jesus. E junto com Jesus nós pedimos, Mestre, sê conosco, auxilia-nos, dai-nos condições necessárias para que nós possamos exemplificar os seus ensinamentos. Em agradecimento por tudo que temos, por tudo que já somos, por mais essa oportunidade de reencarnação, pedimos que leve a nossa prece até o mais próximo do Pai Criador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas na medida que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos de todos os males, principalmente aqueles que ainda habitam em nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então agora sim, é motivo de alegria estar com vocês, mesmo que à distância, estamos unidos pelo coração, pelos laços de amor que nos unem uns aos outros, que nos une à casa do Dr. Bezerra de Menezes. Vamos lá. A intenção de fazer já é a realidade? O que isso quer dizer? Intenção é tudo aquilo que nós temos vontade, que nós desejamos realizar. E para realizar, nós precisamos ter a ação. É a ação que nós praticarmos que vai levar ao acontecimento das nossas intenções. E as intenções, elas podem ser boas ou podem também não ser tão boas, né? Nos momentos que a gente sente raiva, nos momentos que a gente fica nervoso, se irrita, né? Enfim. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente pensa, porque é baseado naquilo que a gente pensa que a gente vai criar as nossas intenções de fazer algo. E a gente vai ver que tudo que a gente pensa, que a gente deseja realizar, só depende de uma pessoa, depende de mim. Então tudo que nós juntos, um grupo, pensar em fazer, vai depender de nós. Então nós precisamos arregaçar as mangas e, como diz o dito popular, né? Mãos à obra. Vamos fazer. Se a gente ficar parado dentro de casa, essa época que a gente está vivendo de pandemia, essas dificuldades de distanciamento social, etc., né? Então a gente precisa ver aquilo que a gente já consegue, aquilo que a gente pode fazer, levantar as mãos, né? Sair e ir em busca daquelas coisas que a gente deseja realizar, né? Só dessa forma que a gente vai conseguir fazer. Então tudo depende da nossa atitude, da nossa ação. Então as nossas intenções, ela está diretamente relacionada com as nossas ações. E às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho condições de ajudar. Todos nós temos, todos nós podemos ajudar alguém de alguma forma. Então o que a gente tem que pensar? A gente precisa pensar
que a gente precisa praticar o bem, fazer o bem sem distinção e sem segundas intenções. Então, quando a gente diz assim, se eu ganhar tal coisa, se eu ganhar... Agora estamos no mês de dezembro, né? Daqui a pouco tem aí a Mega da Virada, a Mega Sena da Virada. E a gente fala assim, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou distribuir X número de cesta básica, ou eu vou criar um lar de idosos. Né? E enquanto isso não acontece, chega 31 de dezembro, não ganhamos na Mega Sena. E aí? O que eu faço? De que forma que eu ajudo? De que forma que eu pratico o bem? Ele diz assim, mas eu tenho boas intenções, né? Mas só a intenção, ela não quer dizer grandes coisas, né? Pensar o bem não basta. É necessário que a gente saia para fazer o bem. No Evangelho está lá escrito que a gente vai ser reconhecido pelas nossas obras, né? Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má não vai dar bons frutos. E esses frutos, para que eles aconteçam, a gente precisa semear, cuidar, né? Cultivar, para que ela floresça, para que ela venha os seus frutos. E qual que é esses frutos que nós precisamos colher? É a nossa progressão, a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. E aí alguém pode dizer assim, mas é pecado eu querer ter mais bens, eu querer ter coisas materiais? É pecado eu desejar ter um carro novo, ou uma casa melhor, num bairro melhor? Não, claro que não. Não é pecado nenhum. Tanto que existem as leis naturais do trabalho e do progresso. E é natural que o homem, o ser humano, pelos seus esforços, trabalhando e sendo precavido, né, conseguindo fazer uma poupança, por assim dizer, conseguindo guardar, automaticamente ele vai progredir materialmente. Só que esses bens que a gente acumula aqui na Terra, bens materiais, vão ficar tudo aqui. A gente não vai levar nada, né? A gente não é dono de nada. Nós somos usufrutuário dos bens materiais. Então Deus nos empresta os bens materiais para que a gente possa fazer bom uso aqui na Terra. Mas o que a gente leva conosco quando nós partimos desse plano são os nossos conhecimentos, é a nossa evolução moral e espiritual é que vai contar. E às vezes a gente se sente revoltado, né? A gente pode ser rebelde, se rebelar e achar que... Então a gente pode achar que porque a situação está ruim, né? Hoje no nosso país nós estamos aí perto de 13 milhões de pessoas, de cidadãos desempregados, sem trabalho, né? E aí a gente se revolta e fala assim, mas como que eu vou ajudar se eu não tenho nem o necessário para mim? Então, se a gente não se revoltar, é pior, né? Emmanuel diz assim, revolta é atraso lastimável em qualquer organização. Então, nós não devemos nos rebelar. E quando a gente se revolta e deixa de colocar em prática as nossas ações, as nossas atitudes para trabalhar para o bem, a gente está indo contra os desígnios de Deus. Se nós acreditamos em Deus, Deus é perfeito, é soberano. Deus sabe tudo, Deus pode tudo. E se a gente acredita realmente que Deus é bom e é justo, a gente não deve ficar se queixando das situações difíceis pelas quais a gente venha a passar. Chico dizia assim, não permita que qualquer azedume alheio e nem que rostos infelizes escureçam o brilho que existe em nosso interior. Então, às vezes, a gente está trabalhando, está
por exemplo, a gente vai na casa assistencial, trabalhar num grupo que prepara sopa para distribuir para os nossos irmãos que estão em condição de moradores de rua. E dentro de um grupo, muitas vezes existem discordâncias. Só que essas discordâncias, ela não precisa ser briga, ela não precisa ser questão de desavença. Diferença de pensamento sempre vai existir. A gente vê dentro da nossa própria casa, que às vezes é pai, mãe, 2 filhos. Hoje em dia as famílias estão menores, né? Se dentro do nosso próprio lar já existem diferenças de ideias, de pensamentos, imagine num grupo onde a gente não está nem ligado pelos laços sanguíneos, né? Mas está lá no mandamento: amarás o Senhor teu Deus como todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se a gente não conseguir amar o próximo, amar o nosso semelhante, a gente vai permitir que os azedumes alheios nos façam infeliz, nos deixe triste, nos deixe nervoso, irritado. E aí a gente sai desse grupo, vai para casa e acaba descarregando na nossa família, nos nossos mais próximos. Então Chico ainda diz assim: a nossa maior riqueza é a armadura do nosso sorriso. Façamos deles o nosso escudo. Eu ainda complemento essa mensagem do Chico Xavier: a armadura do nosso sorriso é orai e vigiai, né? Então, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, que a gente fala assim: não nos deixeis cair em tentação, a gente tem a obrigação de nos vigiarmos, de estarmos atentos àquelas coisas que nos tiram do sério, que nos irritam, e procurar evitá-las. É comum que a gente tenha alguma diferença com um companheiro de trabalho, ou mesmo dentro do nosso próprio lar. Mas a gente precisa orar, vigiar, né? E ser alegre, fazer as coisas que a gente possa fazer com alegria. André Luiz fala assim: pensamentos positivos em matéria de consciência tranquila, limpeza de intenções, reajuste de maneiras e supressão de hábitos inferiores são suportes indispensáveis para a edificação da vida melhor. Então, olha lá, pensamentos positivos, né? Então, se a gente se revolta, fica amargurado e mantém esses sentimentos de raiva, de ira, né, a gente não vai conseguir sair dessa sintonia. A gente atrai para perto de nós irmãozinhos menos esclarecidos, né, que não estão felizes. E isso, com certeza, interfere na nossa mente, nos nossos pensamentos, que acaba trazendo transtornos também para o nosso corpo físico e faz com que a gente se sente feliz. Então, num tempo que a gente está vivendo aí muitos casos de depressão, de tristeza, de amargura, né, a gente precisa trabalhar os nossos pensamentos, termos pensamentos positivos, pensamentos construtivos, de trabalho no bem, de trabalhar com amor para Jesus, para Deus, independente da nossa crença. E André Luiz complementa assim: pense e fará o que pensa. Faça e você será aquilo que faz. Então veja bem, olha essa indagação, essa colocação de André Luiz. Pense e fará o que pensa. Então, se eu penso mal, se eu tenho pensamentos ruins, eu acabo sendo influenciado a fazer coisas que não são construtivas, não é o ideal que se faça. E se eu penso coisas positivas, penso no bem, é isso que eu vou fazer o bem. E ele completa dizendo: faça e você será aquilo que fizer. Então a gente precisa da nossa vontade de fazer. Quando eu tenho a intenção de fazer algo, a gente colocar em ação, fazer. Então, se eu não posso ajudar
materialmente, se eu não posso ajudar com muito, ajudo com o que eu posso. Ajudo com 1 quilo de alimento, ajudo com aquela roupa que não me serve mais ou que eu resolvi que não vou usar mais por algum motivo, né? E a gente muitas vezes abre o guarda-roupa e encontra um monte de roupa lá, sapato que a gente não usa mais, roupa que nem serve mais e está lá entulhando o armário. E quando a gente precisa da roupa, a gente é obrigado a sair. Quando dá, a gente sai para comprar uma peça nova. E aquela roupa que ainda tem condição de ser usada pelos nossos irmãos que têm necessidade, fica no armário entulhando espaço. Então, para que a gente pense positivo e mantenha a nossa consciência tranquila. Jesus disse assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. Então são palavras de Jesus, né? Os limpos de coração, bem-aventurados os limpos de coração. O que é ser limpo de coração? É a gente não ter o sentimento de vingança, ter o sentimento de revanche. Né? E aí tem uma questão que eu sempre coloco assim. Alguém pensa em ficar triste? Alguém diz assim, amanhã eu vou amanhecer triste. Acredito que não, né? A gente, às vezes, também não pensa, nem pensa nenhuma coisa nem outra. Mas a gente sente primeiro. Então, tudo nasce no que a gente leva no coração. Então, nosso coração deve estar limpo, arejado, puro, né? Para a gente fazer o bem, para a gente desejar o bem para o nosso semelhante e para nós mesmos, né? É automático. Né? E palavras de Jesus, quando a gente auxilia aquele pequenino, nosso irmãozinho que está na rua, em condições de morar na rua, sem alimento, sem agasalho, é a ele mesmo que nós estamos ajudando, auxiliando. Né? Então a gente precisa pensar nisso, né? Quando eu vou na casa espírita, eu vou trabalhar para Jesus. Quando eu vou em qualquer instituição que eu vá contribuir em prol do bem, de fazer o bem, de fazer a caridade, eu estou fazendo para Jesus. E Jesus vai estar sempre do nosso lado, Deus está sempre do nosso lado, ao nosso favor. O universo conspira ao nosso favor. Né? Então está tudo certo. Não existe motivo para nós nos rebelarmos. Eu vou encerrar nossa fala no dia de hoje. Espero ter sido útil. E para encerrar essa atividade no dia de hoje, que eu faço com a maior alegria, eu trouxe uma oração do Dr. Bezerra. Então vocês podem nos acompanhar. Abençoa a minha jornada, meu Deus, com disposição para as minhas tarefas, buscando compreender os propósitos da vida e recebendo a generosa luz de Jesus Cristo para iluminar minha caminhada terrena. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Graças a Deus.